Graça e paz, igreja do avivamento, igreja vitoriosa. Hoje vocês conheceram a minha família está nas mãos de Deus. E a sua? Glória a Deus. Deus é um Deus de propósitos. Quantos sabem que Deus é um Deus de projetos, Deus é um Deus de planos? E aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui nessa noite para falar acerca de Israel. Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui no Brasil de volta. Na verdade, entre idas e vindas, nós temos quase 20 anos nisso, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos. Quando a gente está lá, a gente morre de saudade do nosso país, do nosso povo, da nossa comida, da nossa igreja. E quando a gente está aqui, a gente começa a sentir saudade de lá. Mas o nosso coração está nas mãos de Deus, a nossa vida, os nossos sonhos, está tudo nas mãos do Senhor. Então eu, humanamente, estava traçando um plano de ficar lá. Mas quando eu recebi o convite de vir para cá, para falar acerca de Israel, Deus falou no meu coração: vai, porque é um grande privilégio. E a minha igreja precisa, o meu povo, a minha igreja brasileira, que é uma igreja importantíssima, dentro do projeto que eu tenho para as nações, nesses últimos dias. É tão importante que Deus tem nos abençoado com um grande avivamento. A unção e o avivamento que está no Brasil é algo especial. O Rabino falou isso ontem à noite. Os americanos, ao chegarem aqui, sentiram: eu sinto algo diferente aqui. Eu disse: é a unção que está sobre a igreja brasileira, é uma unção sobrenatural. Então vim para falar de Israel, mas muito mais para falar acerca do Deus de Israel. Esse é o sentido, é a razão de todas as coisas. Falar deste Deus que tem sempre um plano A para todas as coisas. Por que Deus não tem um plano B? Porque plano B é para as pessoas que falham no primeiro plano, no primeiro projeto. Ou então não são maduras, são inteligentes ou experientes suficientemente para projetar alguma coisa e aquilo dá certo. Então nós humanos falhamos. E reconhecer que falhamos não é problema, todos nós falhamos. E aí tentamos de novo, glória a Deus por isso. E o Senhor sempre recomeça com a gente. Mas Deus é perfeito, amém? Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando a gente começa a pensar acerca de Israel, e a gente já entra nessa ministração nessa noite, a gente compreende que Deus tinha que escolher alguém, escolheu Abraão. Deus tinha que criar um povo, não porque este povo é melhor, eles não são melhores do que nós, e nós não somos melhores do que eles. Mas Deus tinha que começar por alguém. Para quê? Para que uma linda e maravilhosa história fosse escrita, amém? E essa história fosse a inspiração das nossas vidas e o manual que devemos seguir. E quando a gente olha para este povo, a gente vê que a história deles é a nossa cara. Quando a gente olha para os personagens da Bíblia, quando a gente lê as histórias, a gente vê que as coisas que eles passaram, nós passamos de diferentes maneiras, mas todos nós passamos por situações. Encontramos muralhas de Jericó diante de nós, sim ou não? Queremos conquistar uma terra, queremos ser prósperos, queremos ser abençoados, Deus nos dá uma promessa, e aí quando vamos entrando para tomarmos posse, a muralha de Jericó. Todos nós encontramos um mar vermelho diante de nós.
Todos nós nos deparamos com gigantes. Todos nós precisamos do milagre que Bartimeu recebeu para podermos ver melhor as coisas, não ver as coisas como árvores, mas ver as coisas como coisas. Gente, é a nossa história, a Bíblia é a nossa história, a nossa vida. E aí encontramos um povo que viveu pela fé, que vive pela fé, e nós também. O justo viverá pela fé, e se recuar, minha alma não tem prazer nele. A nossa vida é assim. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos aqui um povo que Deus escolheu para se revelar, para revelar a sua glória. E eles são filhos de Deus, e nós também. E Deus não escolhe ou ama mais um filho do que outro, da mesma maneira que você pode ter 12 filhos, 12 tribos, mas você ama cada um de uma forma especial. E da mesma maneira que se você tem mais de um filho, e esse filho se distancia, como fez o filho pródigo, vai para uma terra distante, mesmo que ele esteja distante, você continua amando. E mesmo que Israel, como foi falado ontem à noite, tenha se afastado, tropeçado, de maneira nenhuma, Deus o rejeitou. Deus se esqueceu de Israel. Irmãos, Israel só quer uma coisa. O apóstolo sabe muito bem disso. Conheci o apóstolo lá em Israel. Aliás, todos os amigos que eu conheci de Brasília, não a partir de agora, porque ontem eu já conheci o Wanderson, mas todos os amigos que eu tinha conhecido, todos conheci em Israel. E agora Deus me traz para Brasília para começar um ministério de Israel. Dizem que na vida você tem 4 amores: Deus, porque é o Senhor de todas as coisas; a vida, porque é um presente de Deus; Deus, a vida, os amigos, porque eles são raros. Amém? E eu disse 4 coisas, mas eu me esqueci da 4. Deus, porque é o Senhor; a família, porque é única. É isso. Então eu louvo a Deus por esses amigos maravilhosos que Deus tem me dado. E a nossa amizade foi feita na terra de Israel. Glória a Deus por isso. Amém? Irmãos, eu queria ler um texto da palavra do Senhor com vocês, que está em Ezequiel, no capítulo 37, que fala acerca de uma restauração. E como eu ia dizendo, o povo de Israel, e o apóstolo sabe muito bem disso, eles só querem uma coisa. E o que eles querem é o que nós também queremos. O que eles querem é sobreviver. Toda essa perseguição, essa luta que vocês veem contra o povo de Israel, é simplesmente porque existem bilhões de pessoas que não querem que Israel exista. Isso não tem cabimento, mas isso é a verdade. Da mesma maneira que tudo que nós queremos nesta vida é ter uma família abençoada, sim ou não? Tudo que nós queremos nessa vida é termos um bom trabalho, é podermos acordar de manhã. Tudo que nós queremos nessa vida é ter a liberdade de vir à casa do Senhor sem perseguição, levantar as nossas mãos e com a nossa família adorar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Tudo isso que nós queremos. Nós não queremos muito, nós queremos ser felizes. E assim também com o povo de Israel. Por que que um povo de um país que é um dos menores países do mundo é tão perseguido? A razão é muito simples. É porque da mesma forma que o diabo odeia você,
porque você é um projeto de Deus. O diabo odeia uma nação, da onde saiu Yeshua, o Salvador dos homens, e de um lugar aonde saiu o livro da vida, que é a palavra de Deus. Toda essa perseguição, olha, Israel nunca começou uma guerra. Se você for estudar e ver todos os conflitos que acontecem contra Israel, Israel nunca começa, apenas se defende. Deus tem dado a Israel uma grande tecnologia, um país tão pequeno, uma população tão pequena, hoje um pouco mais de 8 milhões de pessoas. Se você parar para pensar, a cidade do Rio de Janeiro tem mais gente do que em todo Israel. Mas este povo que é tão pequeno, de um país tão pequeno, mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, tem algum sergipano por aqui? É raro, porque o estado é bem pequeno, mas eu sou neto de sergipano. Um país tão pequeno, mas é um país que tem a maior quantidade de homens prêmios Nobel em todas as áreas que você possa pensar. Einstein, judeu. Freud, judeu. Vamos para o Brasil. Silvio Santos, judeu. O dono do Banco Itaú, judeu. O dono do Banco Safra, judeu. Cada país que você for, cada lugar que você for, e você procurar na lista das pessoas mais influentes, das pessoas mais prósperas, você vai encontrar ali, boa parte deles, judeus. Por quê? Porque Deus criou esse povo, para que esse povo fosse luz para as nações, um modelo. A razão pela qual Israel é tão odiada, detestada, é simplesmente porque é projeto de Deus. Da mesma maneira que o diabo odeia a sua casa, sua família, por quê? Porque outrora você era um perdido na terra do Egito. Mas hoje você já está começando a receber os frutos da terra prometida. Hoje a sua família já é modelo para a sua vizinhança. É assim que tem que ser. É por isso que somos odiados. É por isso que Israel é odiada como nação, como país, o povo judeu. Mas eu vim aqui nessa noite para falar do Deus que é fiel para com seus projetos, o Deus que jamais abandona o seu povo, e um Deus que, assim como é na sua vida, é também na vida do povo de Israel. E eu falo acerca de restauração. O nosso Deus, como diz a minha mãe, é o maior restaurador de vasos quebrados que existe. O Deus que servimos é um Deus de restauração. E por mais que o diabo tente contra nós, a igreja, e tente contra o povo judeu, todo Israel será salvo, e toda a sua igreja, juntos como família, iremos participar das bodas de Yeshua, amém? Eu queria que você abrisse Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus, amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, só tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito
e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve então um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza agora ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu uma ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e poderoso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Glória a Deus. Esses ossos são toda a casa de Israel. E o Senhor levou em uma visão a um vale. E o vale na Bíblia sempre nos traz uma ideia de um lugar de guerra, de um lugar de combate. O Senhor leva esse homem pela mão. Era um profeta daquela geração, daqueles dias. Você sabia que em Cristo, na nova aliança que nós vivemos, todos nós temos o poder de profetizar. Todos nós somos profetas. Talvez você diga: mas eu não profetizo. Não profetiza porque não crê, porque não busca. Como diz a palavra de Deus: olha, busque todos os dons, principalmente da profecia. Nós temos o poder da profecia, e a profecia, irmãos, é lançarmos no mundo espiritual as bênçãos de Deus, é declararmos com os nossos lábios. Deus lhe deu autoridade para que você possa declarar com os seus lábios. Então, assim como Ezequiel era um profeta naquela geração, e Deus o tomou pelas mãos e o levou a uma visão sobre o povo de Israel, o vale de ossos secos. A Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos sequíssimos. Então, quando eu comecei nessa manhã a pedir uma palavra a Deus para esse momento, Deus falou ao meu coração que o vale de ossos secos representa um estado, um momento, uma situação que parecia que todo o projeto de Deus tinha se findado em ruína. Tudo que Deus havia estabelecido, desde o dia que Deus levantou Abraão, tirou Abraão do meio de uma terra de idólatras, de Ur dos Caldeus, mudou o nome dele de Abrão para Abraão, pai de multidões. E de Abraão vem então Isaac, e de Isaac vem Jacó, que quer dizer enganador, mas Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Da onde vem a nação de Israel? A nação de Israel vem de Abraão, Isaac e Jacó. Está escrito na sua Bíblia. Ora, irmãos, não tem jeito da gente não amar esse povo, ou da gente achar que este povo não tem direito à terra de Israel, porque está escrito na Bíblia. Você não abençoa o povo de Israel, ou não ora por ele, ou não paga um preço por ele, se você não crer na palavra. Mas quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Vou perguntar de novo: quantos crentes nós temos aqui? Se somos crentes em alguma coisa. Em que nós somos crentes? Na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Ah, mas será que Jonatas realmente foi para o ventre da baleia, do grande peixe? Está escrito? Eu creio. E você?
Mas será que desceu codornizes dos céus? Será que Deus alimentou o povo com maná? Isso é impossível, mas está escrito, eu creio. Está escrito. E aí nós perecemos muitas vezes porque nós não acreditamos naquilo que está escrito. Então, de Gênesis a Apocalipse, você encontra a palavra Israel. Israel, Israel, Israel. As maravilhas de Deus, Deus operando no meio do seu povo. E nós somos profetas dessa geração, que cremos nessa palavra. Então, quando nós olhamos aqui para Ezequiel capítulo 37, e encontramos esse povo que foi projetado ali desde Abraão, esse povo agora, porque era uma visão, mas o Senhor mesmo diz na Bíblia, este vale de ossos é toda a casa de Israel, porque havia morte espiritual, havia morte física, mas esse texto aponta também, ou principalmente, para o holocausto. Você sabe que 70 anos depois que Jesus ressuscitou, os romanos vieram e destruíram Jerusalém. E este povo foi espalhado por todas as nações da terra. Sempre houve um remanescente que ficou ali em Israel. Se algum historiador lhe disser, olha, quando os judeus se espalharam, nunca mais houve judeu na terra de Israel durante todo esse tempo. Não, sempre existiu um remanescente judeu ali. Mas de fato esse povo se espalha. Isso no ano 70. E alguns anos depois, algumas décadas depois, quando um imperador chamado Adriano vem e assume o poder, dessa vez agora ele vai à terra de Israel, destrói, mata milhares de pessoas e muda o nome da terra para Palestina. Esse nome palestino você nunca vai encontrar na Bíblia. O próprio Jesus chamava aquela terra de terra de Israel. O próprio Jesus, o nome daquela terra é terra de Israel, quer dizer, dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Aquela terra é do povo judeu. Não tem o que mudar. Ah, mas eu não vejo bem assim. Bom, o que está escrito? Então você crê, ou você é crente ou você não é crente. Ou você acredita que a palavra de Deus é inspirada de Gênesis a Apocalipse, ou você crê que ela é mais ou menos inspirada ou alguma coisa assim. O nome da terra é mudada para Palestina. E 2000 anos se passam, e este povo é perseguido pelas nações, e eu vou acelerar a história, como disse o Ari na noite passada, vou acelerar como uma BMW, vou muito rápido, e chega então os nossos dias, os dias de Hitler, quando Hitler, inspirado muitas vezes por doutrinas da Igreja Católica daqueles dias, que perseguiu também o povo judeu, porque dizia que a igreja havia substituído o papel do povo de Israel. E eu quero dizer para você, essa teologia que diz que agora nós somos Israel, está errada. Agora em Cristo nós também somos Israel. Tem uma grande diferença. Israel é Israel. Nós somos a igreja, amém? Porque um pai jamais substitui um filho, sim ou não? E uma aliança de Deus jamais é quebrada. Então, nos dias de Hitler, quando Hitler invade as aldeias com o seu exército, com a sua polícia chamada SS, ele mata milhões e milhares de pessoas. Primeiro milhares e depois milhões nos campos de concentração. E essa visão aqui de Ezequiel, que é uma visão, você sabe, Deus não está preso no tempo. Essa visão de milhares de anos, mais ou menos quase 2.500 anos antes, essa visão era uma visão acerca do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é quando o diabo, Satanás, aquele mesmo que se rebelou com Deus lá na eternidade, aquele mesmo que tentou destruir Adão e Eva lá no Éden, porque ele queria
destruir Adão e Éden lá no Éden, porque Adão e Eva, eles eram uma coisa que nós também somos, que o diabo odeia. Eles eram imagem e semelhança de Deus. E é o mesmo demônio, o diabo, que tentou destruí-los ali. E o Senhor então traz uma promessa em Gênesis 3,15, que diz: olha, da semente da mulher se levantará um que esmagará a cabeça da serpente. E as gerações vão se passando, se passa por Abraão, até chegar o Messias, a semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Está falando de Yeshua, o nosso Salvador. Yeshua quer dizer Salvador. Ele é o nosso Salvador. Então o projeto de Deus vem até os nossos dias. E aqui, nessa visão, é uma visão acerca do holocausto, aonde o diabo está por trás. Quando acontece o holocausto, você vai visitar Israel, amém? Dizem que quem tem boca vai a Roma, mas quem tem fé vai a Jerusalém. Quantos querem ir para Israel? Quantos querem ir para Israel? Então você vai. Quando você entrar no Museu do Holocausto, você vai ficar chocado. Não é verdade, apóstolo? Choca aquela visão. Irmãos, o que eles faziam contra esse povo? Por quê? Gente, humanamente falando, por que tanta perseguição? Não tem explicação. Por que quem é curdo pode ser curdo? Por que quem é brasileiro pode ser brasileiro? Quem é russo pode ser russo? Mas quem é judeu não pode ser judeu. Vocês não têm direito. Nós vamos lançar você no mar Mediterrâneo. Nós vamos destruir todos os judeus da face da terra. Por que isso no coração de Hitler? Porque foi aquele mesmo maligno que veio para matar, roubar e destruir os projetos de Deus, Satanás, que entrou no coração dele. E quando você entra no Museu do Holocausto, que você vê aquelas pilhas de ossos, quando Hitler entrava nas aldeias, e eles literalmente eles metralhavam, isso antes dos campos de concentração, no que eles chamavam de solução final, final solution. E eles invadiam as aldeias, e eles literalmente metralhavam famílias inteiras, na Tchecoslováquia, na Bielorrússia, na Polônia, e depois matar aquelas pessoas ficou algo tão caro e tão complicado, que eles tiveram a ideia então de fazer as fábricas da morte, os campos de concentração. Então essa visão aqui, já é o final de tudo. Olha, irmãos, é como literalmente o diabo olhasse e dissesse assim: agora não tem mais jeito, matamos todo mundo, destruímos todo mundo, são mais de 100 milhões, eles não terão mais língua, eles não terão mais nação, eles não têm direito de nação, não existe mais Israel, o que existe é Palestina. Palestina quer dizer terra dos filisteus. Olha só o nome que eles colocaram, os mesmos inimigos do passado. Não tem mais solução, não tem mais solução. E o quadro, a visão era tão drástica, que Deus pergunta ao profeta: poderão esses ossos retornarem a ter vida? E o que o profeta responde? Senhor, só tu sabes. É como se ele estivesse dizendo: humanamente não tem jeito, humanamente não tem mais como essa história mudar, esse quadro é muito drástico. Mas aí o Senhor fala para ele, o Senhor diz para ele algo tremendo, falou para um profeta daqueles dias, e está falando para nós como profetas desta geração. O Senhor disse para ele: profetiza. Profetiza sobre esse vale. O que o Senhor estava querendo mostrar é o seguinte: olha, vai chegar o dia que Israel vai estar nessa situação, e eu vou precisar de profetas. Eu vou precisar de pessoas, de mulheres e homens, que queiram fazer alguma coisa, e se eles não puderem fazer nada, eles vão simplesmente orar, mas eles vão profetizar, e alguma coisa vai acontecer. Deus estava mostrando: olha, Ezequiel, você é meu parceiro,
você é profeta, eu conto com você, vamos lá. O que é que você pode fazer? Senhor, não sei, não é possível, humanamente falando não tem jeito. Profetiza, faz alguma coisa. E aqui se encaixa com a palavra do Ari Sorco na noite passada. Nós somos parceiros, a igreja é o Israel de Deus também hoje. Nós somos parceiros, nós temos que fazer como aquele exemplo que ele deu. Nós temos que ir no irmão mais velho, que é Israel, e dizer: olha, você se afastou, você não quis tomar o sorvete, lembra da história de ontem? Mas nós vamos trazer você de volta, nós não vamos te deixar de lado. Você é Israel, você faz parte do plano, você trouxe a palavra, você é a luz das nações, Deus te escolheu. Se nós conhecemos a salvação veio dos judeus, a salvação veio de Yeshua. Deus está levantando parceiros. Deus está nesses dias. Para mim é uma honra ser profeta dessa visão aqui, ó. E Deus está querendo levantar mais homens e mulheres que orem por Israel, que profetizem, que entendam. Nós não somos inimigos de árabes, nós não odiamos a ninguém, nós amamos a todos, nós só queremos existir. Nós só queremos ser uma nação, nós só queremos criar os nossos filhos, nós só queremos continuar abençoando a humanidade com a nossa inteligência que foi dada por Deus. Nós só queremos trazer ideias, como o GPS e o Waze que você usa. Nós só queremos, quando uma pessoa está doente no hospital, aplicar um antibiótico, porque foram os judeus que inventaram o antibiótico, a penicilina. Nós só queremos continuar abençoando a humanidade, e nós só queremos existir e ser uma nação, e nós só queremos abrir as nossas portas, para que todo mundo, toda a humanidade, venha a Jerusalém e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Mas nós estamos em uma guerra. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nós estamos em uma guerra. E o Senhor disse: profetiza. Faça alguma coisa, Ezequiel. Profetiza. E ele diz assim: eu profetizei como o Senhor me deu uma ordem, como o Senhor me mandou. É um comando de Deus. Você não está aqui nessa noite por acaso. É um comando do Senhor para a sua igreja. Eu creio que Deus quer fazer algo muito forte com relação à igreja brasileira e à igreja e o povo de Israel. Eu creio que Deus está convocando o seu povo. Talvez você possa fazer muito pouco. Talvez você possa orar, você possa contribuir. Nós, nesse projeto, nós temos escolas, temos orfanatos, nós temos várias igrejas. Porque o objetivo desse ministério nosso, apóstolo, é abençoar a nação de Israel. Primeiro o judeu, mas também o árabe. Qualquer povo que esteja ali. Trazer a salvação. Deus está falando de aliança com Israel, literalmente, amada igreja. Deus está falando conosco. Deus está querendo convocar um exército de profetas que venham fazer alguma coisa em prol de Israel, e você pode fazer. Profetiza, faz alguma coisa. Quando ele fez isso, houve um ruído, alguma coisa acontece. Quando a gente coloca a mão para fazer alguma coisa acontece. Você pode ajudar, você pode amar esse povo. E aí então ele começa a ver um milagre. A restauração aqui, a carne nascendo, a pele nascendo. Sabe o que é isso? Quando Israel volta para a sua terra,
quando Israel agora, em 1948, se torna nação outra vez. São essas etapas aqui, a carne, o milagre começa a acontecer, quando essa bandeira aqui é estiada, quando eles começam a falar hebraico outra vez, a língua mãe. Sabe que antes de 1948, após a Segunda Guerra, milhares de judeus começaram a ir, foi um movimento. Esse início já foi isso aqui, o ruído. A partir do movimento chamado movimento sionista. Quantos já ouviram falar do movimento sionista? Bem poucos. Movimento sionista, ali no final do século XIX, através de um homem chamado Theodore Hudson, era um ruído, era um começo, aonde eles iam para Israel. Quando eles chegaram na terra de Israel, naquela época, no iníciozinho do século XX, não existiam árvores praticamente, existiam pântanos, aquilo estava jogado fora, como diz lá na Bahia, jogado às traças, não tinha nada. Eles começaram a comprar terras, a cultivar o chão, a fazer de pântanos plantações de arroz, de tantas outras coisas, um ruído. Em 48 eles voltam para a terra, literalmente como nação, e eles passam então por muitas perseguições em cada uma dessas etapas aqui. A carne que nasce por cima do osso, a pele que vem depois, são etapas. Mas ainda precisa acontecer em Israel o grande derramamento do Espírito, que é o grande avivamento, aonde os judeus se converterão a Yeshua. Isso, todo o nosso trabalho, a convocação divina para a igreja brasileira, para nós, é que nós temos que alistar os nossos nomes, de alguma forma, para abençoar o povo de Israel cada vez mais, para ajudarmos os mecanismos que Deus já começou a criar, para que a nação de Israel entre nessa etapa final aqui, que vai ser o grande derramar do Espírito, aonde milhares se converterão, milhões se converterão a Jesus, a Yeshua, ao nosso Salvador. E ele está dizendo aqui: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um grande e poderoso exército. E o Senhor disse: toda essa casa é a casa de Israel. Nós estamos orando por esse avivamento. Como é importante para nós, glória a Deus pelo entendimento do apóstolo de vocês, como é importante nós, em um dia como esse, domingo, o dia que você fala assim: poxa vida, dia de domingo eu vou para a igreja para receber as bênçãos. Está escrito na palavra: abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Quer prosperar? Abençoe Israel. Todas as vezes que eu me envolvi com Israel, o apóstolo sabe disso, porque eu tenho certeza que é na vida dele também, Deus me prosperou grandemente. Quantos aqui já foram em Israel mesmo? Como é, meu irmão? Muda a nossa história? Talvez você não possa ir agora, talvez você vai trabalhar para ir, mas quando você se envolve com Israel, só de você estar sentado aí, alguma coisa já começa a acontecer. As bênçãos são tantas. Ontem à noite eu estava reunido lá em cima, a gente deixou tudo para vir para cá, para trabalhar por Israel. E aí o rabino chamou a gente e falou assim: olha, não é que a gente não sabe como a gente vai fazer. Pode traduzir isso para ele, João. Nós não sabemos como a gente vai fazer, mas uma coisa é certa: o apóstolo sentado do lado, ele viu que era bênção, ele não entendeu tudo,
Mas ele viu que era bênção, arregalou os olhos, falou assim: eu não sei como a gente vai fazer, mas você não vai ficar de pé nessa terra não, a gente vai comprar um carro para você. Pode aplaudir o Senhor por isso? Abençoarei aqueles que te abençoarem. Ele disse que não sabe como vai fazer, mas já deu a palavra que vai fazer. Abençoarei aqueles que te abençoarem. E um dia como esse, você deixou, olha, hoje é o primeiro dia da semana, você vai começar a trabalhar amanhã. Esse dia é como uma chave de prosperidade na sua vida. Você crê nisso? Então nós estamos aqui nessa noite para orar por Israel, para compartilhar essa palavra. Jeremias 18 também é um grande exemplo. Fala como isso, é o vaso que se quebra. Esse vaso que se quebra representa a casa de Israel. Quando o vaso se quebra, parece que não tem mais esperança. Jeremias 18, abre lá na sua Bíblia, por favor. Olha que nós estamos falando de restauração. Quando o diabo pensou que não tinha mais jeito para Israel, o Senhor então traz Israel de volta para a terra, lhe dá uma bandeira outra vez, lhe dá uma nação e abençoa de forma especial. É assim que Deus faz. Também nas nossas vidas, quando pensamos que tudo acabou, que não tem mais esperança, aí Deus entra. Lembra de Davi e Golias? O povo de Israel, 40 dias ali, o gigante marchando, o exército filisteu regozijado, porque tinha um homem de 3,5 metros de altura, desafiando o exército de Israel, marchando ali. É como se eles dissessem assim: agora eu quero ver, não tem mais jeito para vocês. Deus levanta um menino. Quando parece que não tem jeito, quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho, e agora? A Faraó está vindo de um lado do deserto, do lado do outro, não tem mais jeito, Deus abre o mar para o povo passar. É assim na sua vida. Israel é o nosso retrato, irmãos. Quando o diabo falou, não tem mais jeito, está todo mundo destruído, acabou a nação, matamos mais de 6 milhões, não tem jeito, Deus restaura e dá uma nação. Agora, eles vão passar por lutas e batalhas. É assim também na nossa vida. Deus de restauração, Deus de restauração. Diga: Deus de restauração. Diga com fé: Deus de restauração. Agora comece a pensar qual as áreas da sua vida que você precisa de uma restauração, os milagres que você precisa. Comece a pensar e comece a profetizar agora em nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a orar. Comece a orar, feche os seus olhos, veja as áreas da sua vida onde que você precisa de um milagre, os vales de ossos secos da sua vida, e comece a profetizar, e comece a profetizar. Nós viemos aqui para falar de Israel, mas principalmente para falar do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, como o Senhor tinha me falado, e ali vi ele trabalhando, o oleiro trabalhando, como o vaso que se fazia na sua mão se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer da mesma forma que fiz com este vaso contigo, ó casa de Israel? Para quem Deus estava falando esse texto aqui? Para a casa de Israel. Tudo que Deus fala na Bíblia, casa de Israel. E nós entramos aí, porque nós somos enxertados nessa oliveira. Deus nos coloca aí dentro. Não é eles que são melhores do que nós, mas eles são chamados primeiro. Israel, meu filho mais velho, Deus jamais se esquece dele. E nós somos enxertados nessa bênção. Nós recebemos esta bênção através da promessa que foi dada a Abraão. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a casa de Israel aqui, o vaso que se quebra é a casa de Israel. É aquele momento como o vale de ossos secos que parece que não tem jeito. E o Senhor pega dos cacos quebrados. Preste bem atenção. Dos cacos quebrados da nossa vida,
Deus escreve uma nova história e faz um novo vaso. Amém? Então eu queria convidar você nessa noite a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração por Israel. E nós vamos fazer uma oração pelo Brasil. Nós vamos abençoar essa nação. O que Deus mais quer nessa noite é que de alguma forma você tenha sido despertado a amar cada vez mais a Bíblia, porque a Bíblia é acerca de Israel, o Deus de Israel, um povo que Deus criou para através desse povo manifestar o nosso Salvador. A minha oração nessa noite é que você tenha entendido essa convocação. Convocação de fazer parte desse exército, amar o povo judeu, se fazendo parte desse exército, assim como nós fomos enxertados na oliveira, que você possa fazer parte deste exército, que você seja também o Israel de Deus. Ame o seu país, mas ame este país como se fosse o seu país.